Bom dia, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver vendo fora de horário, que eu estou aqui em São Paulo. Hoje é dia 21 de abril, 14 horas e 23 minutos. Quem está vendo fora do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, como todos os meses, nós fazemos nossas palestras dos ingressos do Sol. E esse mês em particular, ontem, dia 20 de abril, às 5 horas da manhã, aconteceu o chamado ingresso do Sol no signo de Touro. Entretanto, poucas horas antes, aconteceu o eclipse do Sol. Então, vou comentar também essa condição do eclipse do Sol, junto com essa condição também do ingresso do Sol em Touro. E dando uma certa ênfase também, essa questão do eclipse. O eclipse que aconteceu ontem, dia 20 de abril, horário de Brasília, 1 hora e 23 minutos, que é a lua nova, já esclarecendo uma coisa. Tem se falado muito que o eclipse raro porque aconteceu junto com a lua nova. Eclipse do Sol sempre é uma lua nova. Na realidade, o eclipse é uma lua nova, como todo mês acontece, só que uma lua nova especial. Uma lunação onde são os dois exatamente na mesma declinação. Então, você vê exatamente os dois juntos no mesmo ponto. Então, uma lunação e um eclipse são a mesma coisa. Ou melhor, o eclipse é uma lunação. E esse ficou conhecido como eclipse raríssimo, né? Porque ele aconteceu como sendo híbrido. O eclipse híbrido da seguinte maneira. Os eclipses podem ser de várias maneiras, vou até mostrar no slide por aqui. Pode ser parcial, total, ou pode ser anular também. Esse eclipse que é anular e também total, ele aconteceu ontem. É raro, raro, mas uma raridade que aconteceu da última vez em 2013 e vai acontecer mais uma vez em 2031. Então, há uma regularidade, até a NASA divulga isso, que os eclipses híbridos solares tendem a acontecer de 10 em 10 anos, aproximadamente. Então, é uma raridade, sim, certamente. Mas não como se fala assim de 800, a cada 800 anos ou 1000 anos. Ele também é interessante porque ele aconteceu no último grau do signo de Áries, 29,50, que alguns chamam de grau crítico, alguns chamam de grau anarético, pois é o último grau do signo, já está começando a pegar um pouco da influência do signo seguinte, mas está nessa posição. Outra questão com relação aos eclipses. Os eclipses, eles são regulares, acontecem a cada 6 meses aproximadamente, né? Do Sol, e depois, 15 dias antes, ou 15 dias depois, ou até antes e depois, acontece eclipse da Lua. E vai acontecer em breve depois, daqui a 15 dias, vai acontecer eclipse da Lua. Entretanto, eclipses, né, eles acontecem regularmente de acordo com o chamado ciclo de Saros, que na Babilônia já se calculava esse tipo de coisa. Os eclipses acontecem sempre na mesma posição, aproximadamente a cada 19 anos. Na verdade, a cada 18 anos e 11 dias, em torno disso, daí essa condição. Ou seja, então já houve um eclipse nessa mesma posição, 29 graus de Áries, há 19 anos atrás, que foi em 2004, nesse mesmo grau. Ele não foi híbrido, mas ele foi nesse mesmo grau. Então acontece com regularidade os eclipses, né? E eclipse híbrido tem essa condição de ter acontecido também em 2013, segundo a NASA, também vai acontecer em 2031, de 10 em 10 anos aproximadamente. Eclipses, astronomicamente, são muito interessantes, são muito bonitos, né, de se ver. Tanto que tem até os caça-eclipses que vão nos locais dos eclipses, né, para ver a sombra do eclipse, que não é em todo o globo que você vê. Esse eclipse de ontem, né, que foi no dia 20, ele aconteceu lá perto da Austrália, no Timor-Leste, essa condição todinha. E foi lá, foi visível desse modo. Em algumas regiões foi visto de modo anular, outras regiões total, outras regiões também depois tendo visto de modo anular. Isso que é o tal de eclipse híbrido. Ele começa de modo anular, aí se torna total e depois se torna híbrido mais uma vez. Isso acontece por conta de uma certa posição geográfica onde você está, e você vê de um certo distanciamento, de certa posição, essa condição da Lua que cobre o Sol. E é interessante, né? Porque o Sol, ele é coberto pela Lua quando acontece eclipse, né? Do nosso ponto de vista, parece que é o mesmo tamanho. É uma coincidência astronômica fantástica, por sinal,
quando a Lua ela passa na frente do Sol, faz a sua sombra, ou então interrompe a luz solar, que é eclipsando a luz, e tem uma correspondência muito interessante. A distância da Lua até o Sol é 400 vezes a distância da Terra até a Lua, da Lua até a Terra. E o Sol é 400 vezes o tamanho da Lua. Nessa correspondência maravilhosa, né? O que acontece? Quando a Lua passa na frente exatamente, não cobre exatamente. Às vezes um pouco mais distante ou um pouco mais próximo, que a Lua faz essa condição. Ela pode ficar um pouco mais afastada da Terra, ou então um pouco mais próxima. De acordo com o eclipse, pode ficar um pouco mais longe ou um pouco mais próxima. E aí você vê o tamanho dela um pouquinho menor também, que é chamado, quando ela está mais distante, de apogeu, e mais próxima, chamada perigeu. Já deve ter ouvido falar, por sinal, quando é o perigeu da Lua cheia, que é a tal da superlua, quando acontece, ela vai ficar um pouco maior, porque ela está mais próxima da Terra. Mas o eclipse que aconteceu ontem, ele é significativo, astrologicamente sim, mas por ter sido chamado de híbrido, e é híbrido realmente, nesse último grau de Áries, que é o chamado grau crítico, né, colocou-se muita coisa catastrofista com relação a essa posição. Mudanças gerais, transtornos gerais, uma certa tensão. Primeira coisa, quando a gente fala de eclipses, né, quando eu falei mapa de pessoas, ou os seres humanos, né, tem que se avaliar exatamente onde que acontece esse eclipse. No grau correspondente, com 5 graus de orbe, uma casa correspondente, os aspectos que faz para poder avaliar exatamente como seria esse desdobrar desse eclipse, que acontece depois de um tempo. A duração do eclipse é de 6 meses, quando você fica sob efeito do eclipse, mas vem à tona essas condições depois de uns 3 meses. Agora, como é que a gente faz essa avaliação? É olhar o mapa de uma pessoa, ver a posição de cair o eclipse, que pode cair em uma situação que não vai fazer nenhum tipo de situação nenhuma, pode passar ileso, ou então pegue uma ponta de uma casa, uma cúspide de uma casa, ou então cai em cima de um planeta, e mesmo assim tem que se avaliar como estão esses planetas posicionados no mapa, por aspectações e progressões secundárias, e trânsitos, né, e outros ciclos planetários, para ver como desdobra esse eclipse. Nem sempre é ruim. Tá? E às vezes ele pode passar ileso também na vida da pessoa. Tá? Então tem que se avaliar exatamente no mapa de cada pessoa como está essa função desse eclipse. Então, se eu pensar, por exemplo, que eu avaliar que o eclipse agora, 29 de Áries, vai fazer com que as pessoas encerrem um ciclo e comece um novo ciclo, né, de impulso, de vigor, de iniciativa, né? Olha, isso tem que vir em cada mapa das pessoas. Então, de modo geral, não chega a ser essa condição. Em astrologia mundial, aí tem outros parâmetros, né? Mas, enfim, sempre tem que se avaliar essas condições, porque a astrologia, nesse sentido, né, ela não é tão, pode ser tão genérica e tão amplamente colocada para todas as pessoas que passarão por finais de ciclos. Evidente que tem situações bem particulares que podem comentar as possibilidades que tem para o mundo daqui em diante. E mesmo assim, ele vai falar para cada país como vai acontecer esse eclipse naquele mapa daquele país correspondente, que depois, no finalzinho dessa palestra por aqui, eu vou comentar o Brasil e também como seria uma situação genérica com relação aos signos, mas para cada pessoa tem que se consultar um astrólogo para entender exatamente como desdobra essa condição desse eclipse. Então, quando a gente vê os eclipses, né, a gente pode pensar, eu vou mostrar os slides para vocês, né, que mostra como seria essa condição do eclipse acontecendo. Na realidade, quando acontece um eclipse, né, é a seguinte condição. Eu tenho a Terra por aqui, né, e o que acontece é o seguinte, tem a Terra e o Sol nessa posição, e a Lua, na sua órbita, ela passa na frente da sombra da luz solar e projeta uma sombra que não é vista em todo o planeta. Então, algumas regiões bem particulares se vê isso. No caso desse eclipse de ontem, aconteceu essa função do eclipse, da sombra do eclipse, atingir a região da Austrália, Timor-Leste, aquela região todinha por lá. Mas tem essa condição, então ele faz essa função. Às vezes, a Lua está um pouco mais distante e um pouco mais próximo do Sol. E quando acontece isso, né, acontece ou pegar só uma parte do Sol, dessa condição, que chama-se eclipse parcial, ou eclipse total, quando há encaixe perfeito nessa condição, ou então eclipse anular, quando a Lua fica um pouco mais distante da Terra, você vê um pouco do aro, é um anel, né, um anel de fogo, que você vê ao redor dessa condição. O que aconteceu ontem foi um misto desses dois pontos ali, anular e total. Em algumas regiões você vê anular, alguns total, e em outras regiões mais à frente também. É nessa região que aconteceu esse eclipse. Então, vou ligar por aqui para entender como é que funciona essa condição. Aconteceu aqui. Ó, essa é a trajetória da sombra da Lua que passou bem nessa região por aqui, Timor-Leste,
do norte da Austrália, dessa região por aqui, nessas ilhas todas por aqui. Aqui eu tenho a trajetória, que é o rastro do eclipse, que pegou toda essa região com mais evidência. Aqui eu seria visto totalmente o eclipse, e nessas regiões um pouco mais distanciado. E aqui mais parcial. É um eclipse solar chamado híbrido. Raro, alinhamento Terra e Sol, mas que acontece cada 10 anos aproximadamente, de acordo com os cálculos que a NASA colocou também nessa condição. E essa região onde se mostrou esse eclipse, se viu essa possibilidade. Então, muitas pessoas foram a essas regiões ver eclipse como se portou. Eu tenho aqui um outro slidezinho por aqui, faz um videozinho de como foi realmente esse eclipse visto lá naquela região. Esse é o movimento do eclipse, né? Onde a Lua vai cada vez mais se posicionando, e ela vai cobrindo a luz solar, e na região onde acontece isso, vira noite, certamente. O começar a encaixar e desencaixar é em torno de 2 horas. O encaixe perfeito demora alguns minutos, né? Essa seria a visão do eclipse total visto na região da Austrália. Aí já se afastando dessa condição, seria o eclipse já terminando, né? Nesse momento. Mas onde começa o encaixe da Lua, para se pensar nessa condição, até o total desencaixar, em torno de 2 horas. E é maravilhoso de se ver, certamente. No dia que tiver a oportunidade de ver o eclipse, veja no local. Por sinal, vamos ter um outro próximo eclipse, que acontece aproximadamente a cada 6 meses, né? Na região do Brasil, né? E essa região do Brasil, nós temos o eclipse que será visto na região do norte, nordeste. Recife, João Pessoa, é 14 de outubro. Então, se preparem para um eclipse que vai ser também naquela região anular. Aí você vai poder ver essa condição no Brasil. E, por sinal, né, os antigos sempre falavam uma situação interessante, né? Que tem que ter atenção de cair a sombra do eclipse. Até falavam que nada se faça sob a sombra do eclipse. Quando acontece o eclipse, né, ontem, ou no dia 20 aconteceu o eclipse, não teve nada de especial e terrível acontecendo. Mas para cada país você pode ver algumas possibilidades mais densas ou menos densas, né? Mas a ideia, talvez, dos antigos, quando falavam sobre isso, da atenção com a sombra do eclipse, seria talvez o seguinte: aonde passa a sombra, de fato, do eclipse, que não é em todo o globo, aquela região talvez tivesse que ter um pouco mais de atenção, né? No caso, naquela região da Austrália, o Timor-Leste, talvez aquela região tenha um pouco mais de possibilidade de tensões. E talvez, outra situação, é o lado oposto, diretamente oposto do globo, né? Que talvez pudesse passar por situações de abalos sísmicos ou coisas desse sentido. O próximo eclipse, que vai ser em outubro, né, e vai acontecer na região do Brasil, vai acontecer no norte do Brasil, e vai pegar desde a Amazônia e todo o território nacional daquela região norte. Ou seja, eu posso pensar, então, a seguinte situação. O próximo eclipse para o Brasil talvez seja mais significativo. Lógico, para todo o planeta e tudo isso, mas para o Brasil talvez mais significativo. Mas mesmo assim, atenção com isso, né? Quando acontecem os eclipses, né? Existe o eclipse, depois de 15 dias, que vai ser daqui a uns 15 dias, vai acontecer o eclipse da Lua, e já dá um sinal do que pode vir a acontecer depois de 3 meses, quando acontece o desdobrar, ou então a condição de transbordar aquela condição do eclipse, dessa possibilidade. Quando nós vemos o eclipse, então, ele acontece em um certo grau de um signo correspondente, e nesse caso, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos que transpor isso para o mapa de uma pessoa ou mapa de um país e ver como é que se desdobra essa condição. Aí você consegue ter noção clara de como seria essa condição desse eclipse corretamente. Eu vou colocar de novo esse quadro por aqui, para mostrar exatamente como é essa região onde está acontecendo realmente o eclipse desse Sol que aconteceu ontem, né? Nessa condição. Nessas, nessas regiões. Então, talvez possa ter mais influência desse eclipse nessa situação. Mas, mesmo assim, transpondo o mapa do eclipse, essas regiões. Esse eclipse que agora aconteceu, ele foi total do Sol, híbrido, como comentei com vocês, e aconteceu a 29h50 de Áries, bem no finalzinho de Áries, influenciando um pouco todo, talvez um pouco, mas aconteceu em Áries, certamente. Atenção, o eclipse total, o eclipse é uma lua nova. Então, a lua nova foi o mesmo momento nessa condição, tá? A lua nova foi em Áries, né? Em Touro vai ser só no mês que vem essa lua nova. E esse é o mapa do eclipse que se coloca nessa situação.
né? Ele aconteceu, o eclipse híbrido do Sol, total, mas híbrido, no dia 20 de abril, 1h18, hora de Brasília, o fuso 3, a 29 dias. E essa é a configuração do céu astrologicamente falando, né, dessa condição. E, de novo, né, isso é uma situação mundial. Né? Não é o que pega cada pessoa em termos emocionais, porque se fala muito que é Sol e Lua juntos, questões emocionais ficam mais evidenciadas. Atenção, tem que ver cada mapa de cada pessoa. Mas eu posso dizer a seguinte condição, em termos gerais, mundiais também, houve esse encontro de Sol e Lua, 29,50 de Áries. Posso pensar a seguinte coisa: existe, lógico, a influência do signo correspondente? Existe. Como é o 29 graus de Áries, né, ainda Áries, pode indicar que esse eclipse talvez tenha dê um pouco mais de movimento a todas as questões que estão um pouco meio estacionadas nas questões mundiais. Um certo movimento de fazer as coisas entrem em atividade, voltem a movimentar e acontecer. É como se fosse o impulso para um novo período. Pode-se pensar essa condição. Mas isso, lógico, em termos mundiais gerais também. Aconteceu o final de Áries, tá? Que é o chamado grau crítico, que logo entraria depois em Touro, mas é em Áries ainda. A ideia do grau crítico, no finalzinho de um signo, é como se fosse os últimos instantes que ele fica naquele signo, e por contraste, já sente-se um signo seguinte, mas nesse mesmo contraste se percebe com mais importância a função do signo onde está. Então, é um signo importante, com essa condição do eclipse, é como se ficasse mais evidenciada essa potência ariana de modo geral. De novo, para cada pessoa, então não vamos aconselhar as pessoas a iniciarem projetos, que tudo vai começar daí em diante. Vamos ver com atenção. Esse eclipse aconteceu junto com o planeta Júpiter. Então, posso dizer que esse período próximo, que o eclipse ele tem a duração de uns 6 meses aproximadamente, ou a interferência, ou a influência dele, que desdobra depois de uns tempos à frente. O que aconteceu foi o seguinte: ele teve essa condição junto com Júpiter. Pode-se indicar que esse eclipse indicaria, nesse período, né, um momento de crescimento, de movimentos de crescimento, de expansividade, daí essa possibilidade. Esse mesmo ponto de eclipse recebeu também um bom aspecto de Saturno, ou indicaria possivelmente o início de um processo de crescimento, expansividade, que estaria mais estruturado, mais avaliado, mais planejado. Ou melhor, vamos pensar da seguinte maneira: talvez fosse interessante no mundo inteiro, né, e até certos projetos maiores, se fazer com atenção, se fazer com atenção, com cuidado, né, mas com planejamento. Então, no mundo inteiro tem essa condição. A tendência é o mundo começar a movimentar-se em direção a um crescimento e uma estabilização. Vai acontecer isso dependendo dos governantes, certamente. Esse mesmo ponto, que é esse eclipse, né, recebeu uma quadratura de Plutão. Ou seja, eu posso pensar a seguinte condição: existem momentos de tensão? Existem momentos de tensão. A, a tendência é se movimentar em situações que se desenvolvam, cresçam, até se pensar nessas situações de guerras que estão acontecendo, no mundo inteiro tem essa condição, a tendência é se fazer projetos, se voltar a atenção para essas situações, de encerrar guerras, de encerrar situações críticas, existe, mas haverá tensões. Tensões críticas quase que criando obstáculos a essas condições. O eclipse aconteceu dia 20, quando for o próximo dia 4 de maio, já tá, por volta desse dia, acontece o eclipse da Lua. O desdobrar do eclipse acontece já desde já, mas com mais evidência depois de uns 3 meses. Ou seja, daqui a 3 meses, quando for no julho, talvez já comece a movimentar maior desdobre esse eclipse. Entretanto, né, quando vem o eclipse da Lua, que é por volta do começo de maio, já dá um sinal do que pode vir a ocorrer nesse sentido. Não é o definitivo ainda, mas não dá um sinal de como pode desdobrar-se tudo isso. Então, a ideia de poder ter movimentos que tragam a paz, as conciliações, para que o mundo possa crescer, desenvolver-se com planejamento, com estrutura, existe a tendência a se começar esses projetos, mas teremos obstáculos, certamente. Como se fosse importante, né, enfrentar situações críticas e entendê-las como elas funcionam, dar essa condição. Nesse mesmo mapa do eclipse, né, que corresponde essa lua nova desse período, que logo depois o eclipse aconteceu em 18, hora de Brasília. 4 horas depois, hora de Brasília, o Sol ingressou em Touro. Então é muito correspondente essa condição desse mapa, de ser muito importante para definir
esse mês também, mas os próximos períodos de 6 meses e principalmente eles dobrar daqui a 3 meses. A Lua ela está em Touro, junto com o Sol, junto com Júpiter também nessa condição. Mercúrio, né, ele está nesse quadro por aqui em Touro, né? Vai ficar retrógrado, ele ficou retrógrado hoje, dia 21, vou comentar já essa condição, mas marcou-se ele em Touro, né, em bom aspecto com Marte e em conjunção com Urano nessa condição. Marte faz um bom aspecto a Mercúrio junto a Urano. A ideia seria que o Mercúrio em Touro, mais uma vez, as questões falam de realizações, concretizações, até situações que envolvam a economia também podem ter movimentação. Com esse bom aspecto de Marte, esse impulso de se fazer novas possibilidades que envolvam a economia, talvez possa movimentar também esse período. Está em conjunção com Urano, esse Mercúrio, que dá esse impulso de trazer coisas novas, ou trazer novas possibilidades, ou novos conceitos ou técnicas que favoreçam a economia. Entretanto, o Mercúrio em Touro, junto com Urano, que está numa situação já há um bom tempo em Touro, mas o Mercúrio junto a Urano e Urano em Touro, que está no que a gente chama de queda, não é impossível acontecer alguns acidentes. Tem um bom Marte em boa condição. Mas atenção com acidentes que envolvam as questões de comunicações e transportes, ou até a palavra, que envolve esses acordos, esses tratados internacionais que podem ocorrer. Mas, de modo geral, a tendência é se estabelecer novos projetos para crescimento, de expansividade, que envolvam a produtividade desse impulso, essa iniciativa, com novas técnicas, novas formas, pode ser bem interessante. Mas atenção, né? Talvez tenha que se ter cuidado com o que se fala, porque pode ser de modo intempestivo, com esse Marte, mesmo em bom aspecto, com Mercúrio e também com Urano, pode dar umas situações de rupturas ou facilidades de desencontros de informações. A Vênus, né, ela está em Gêmeos, né, e recebe um mau aspecto de Saturno. Se pensar que nessa condição do eclipse, que nos próximos meses à frente, Vênus também, em termos mundiais, estaria associada também às relações internacionais, aos contatos, tratados, o que fosse, está em Gêmeos até favoreceria a diplomacia, certamente. Mas com o mau aspecto de Saturno, seria um pouco dificultosa essa situação. Esse Saturno fazendo mau aspecto, talvez poderia atrapalhar muito, né, os bons acordos, ou como de repente se houvesse dificuldade de chegar a um ponto comum e a um consenso de ambas as partes, quaisquer que sejam nesse sentido. Não pode acontecer essa situação. Esse Saturno em Peixes entrou há pouco tempo, né? E ele fazendo esse mau aspecto a essa Vênus, nesse eclipse que ficou marcado por aqui, pode talvez atrapalhar bastante, porque muitas coisas podem vir à tona, coisas que não são tão claras, isso pode haver desencontros de informações, e por conta dessa condição podem ocorrer alguns contratempos. E com esse Plutão mal aspectado a esse eclipse, pode acontecer outras situações de confrontos e tensões, que podem levar esses acordos ou possíveis tratados que levariam à paz, levariam à conciliação, podem ser postergados. Tensões ficam evidenciadas. Tensões ficam muito evidenciadas. O mundo está tenso nessas situações. À frente teremos outros aspectos que podem tensionar mais ainda essas relações internacionais. O Marte, ele está em Câncer, numa posição que chama-se de queda também, uma das melhores posições para Marte, porque as pessoas ficam nas suas ações, nas suas atitudes, muito emotivas, as pessoas, eu digo de modo geral, mas não leva isso de modo pessoal, o seu mapa também não, tem que ver o seu mapa pessoal. Mas digamos que a sociedade, né, as pessoas, de modo geral, os governantes, ficam mais sensíveis, muito mais arredios também. E esse Marte, né, ele recebe um bom aspecto de Urano, dá essa condição. Há a tendência, sim, as pessoas estarem um pouco mais intempestivas, mais emotivamente abaladas ou sensíveis, mas esse Urano, com esse bom aspecto, esse Marte, favoreceria que pudesse, de repente, se fazer de uma maneira diferenciada essas relações, até poderia pensar essa condição. Esse Urano fazendo um bom aspecto a Marte, tá? Mesmo em sendo em Câncer nessa condição, favoreceria também o início de novas possibilidades de relações entre algumas nações, entre alguns países. Quais? Aí tem que ver o mapa de cada país, certamente. O Júpiter, ele está em conjunção com Sol e Lua, nesse eclipse, nessa questão de Áries, que está há um tempo. Ele vai entrar em Touro esse ano ainda mais à frente. Mas enquanto em Áries passa, já está um tempinho acontecendo essa posição, ele está marcando ainda um período que favoreceria muito a sociedade, de modo geral, e o mundo, a começar novos projetos de crescimento e expansão. Um momento de vanguardismo seria interessante. E agora, como marcou-se com essa condição do eclipse, pode ser mais interessante ainda. Atenção, o mundo fica estimulado por essas condições. Os governantes que tomam as decisões por nós todos.
certamente, mas vamos ficar nos vigilantes. O Saturno passa por Peixes. Ele passou por Peixes, esse período, vem passando, vai ficar um tempo ainda, vai ficar até 2025, quando vai ingressar em Áries, depois junto com Netuno, mais à frente, 2025, que é um ano importante também. Ah, pode-se pensar que a realidade talvez tire um pouco da fantasia e dos sonhos das imagens instituídas, em todos os sentidos. Eu posso pensar que o Saturno em Peixe, nós perceberemos, né, o que aconteceu com o planeta, o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com a sociedade. E pessoas que, de repente, se envolvem com ideias que não têm embasamento, notícias falsas, vão cair na real. Posso pensar desse modo com essa condição do Saturno em Peixes. E tudo que está associado às fake news, às notícias falsas, vai cair por terra. O que pode ser muito atingido, né, nesse sentido, né, com Saturno passando por Peixes, né, são todas as pessoas que envolvem-se com técnicas alternativas que não usam corretamente, que usam a medicina de modo incorreto também. Então, muitas coisas, sempre acontecem escândalos, pessoas que usam mal a medicina ou terapias alternativas, sempre acontece isso. Com o Saturno em Peixes, talvez aconteça mais. Ele está em marcha ainda, fica 2 anos nessa posição. Vai atingir também religiosos, líderes, enfim, tem essa tendência natural. Esse Saturno, como eu já comentei com você, está fazendo esse aspecto a essa Vênus por aqui também. E nesse caso, né, o que acontece é o seguinte: essa situação favoreceria também a dificuldade de chegar-se a acordos que envolveriam as nações, os países, porque muitas notícias começam a transbordar e, de repente, notícias que eram divulgadas, ou situações que eram divulgadas, que traziam ou formavam uma imagem aparente, né? De repente vão se perceber que não são tão concretas, não são tão reais. Isso, de repente, pode atrapalhar um pouco esses movimentos todinhos por aqui. O Urano ele continua sua marcha por Touro, já há um bom tempo já, fica até 2025, quando é o ano que vai ter muitas mudanças também, e a economia passa por alterações, por mudanças, ainda com certas instabilidades. E nesse caso, nesse período, esse Urano, nessa posição por aqui, em Touro, junto com Mercúrio e com Marte, essa combinação, talvez possa acontecer nesses períodos alguns movimentos que sejam ah, para poder dar um ajuste na economia, na produtividade. O Netuno continua sua marcha por Peixes, fica nesse período até 2025, quando ingressa em Áries, que vai ser um outro período bastante significativo e importante, né? E ele atualmente tem recebido um bom aspecto de Plutão nesse período. Isso já aconteceu no século XX. Quando Plutão faz bom aspecto a Netuno, né, nessas condições por aqui, uma boa parte do século XX aconteceu essa condição. Desde a década de 40 até a década de 90, mais o final, pequenas exceções na década de 80 e 90. Mas quando o mundo foi redesenhado, muitas coisas foram por terra e outras vieram para modificar o mundo, certamente. É como se fosse um redesenhado planeta, um redesenhado mundo na sociedade. Isso voltou a acontecer no céu agora, daqui por uns bons anos à frente por aqui. Então, inspiraremos isso tudo. Entretanto, como marcou-se no eclipse essa condição, nesses próximos meses, talvez se movimentem desse modo. Talvez tenha movimentos nesse sentido, de alterações e remodelações de conceitos, de ideias, ou de imagens que mudem o conceito da sociedade ou mudem a direção da história. Não de um dia para o outro, certamente que não, dessa condição. E se eclipse tiver essa possibilidade, né, nós temos outra condição. Nós teremos depois, mais à frente, né, o eclipse no Brasil, que aí vai ser outra história, outra condição, certo? Aqui temos o Plutão em movimentação nos seus trânsitos celestes, né? Ele continua a marcha por Aquário, sem maiores complicações. Daqui a um pouco tempo, em 2 de maio, ele vai ficar retrógrado, ele vai ficar até 12 de outubro. O Plutão retrogradando, como acontece a cada 6 meses, em torno disso, em todos os anos, né? Vai trazer mais uma vez uma situação que vai ser necessário abordar com mais intenção, mais clareza, essas crises, essas complicações que estão ocorrendo no planeta, no mundo. É como se fosse assim, movimentos que levam a mudanças, alterações e fins de ciclos devem ser repensados, para não serem, de repente, levados de um modo tão contundente. Então, pode acontecer uma retração nesses movimentos de mudanças que vêm à frente. E, lógico, transpor para cada país de onde acontece essa retrogradação. O Netuno, né, ele continua sua massa por peixes, vai ficar retrógrado só em julho. Então, ele continua a mesma condição dele. O Urano, né, ele continua sua marcha por Touro,
ele vai ficar retrógrado só em agosto, então ele continua a marcha naturalmente. O Saturno, né, tem um tempo ainda em peixes, ainda já fica direto em peixes, daqui para frente, né? Só em junho que ele fica retrógrado, então ele continua a sua marcha na mesma condição por aqui. O Júpiter, né, continua passando por Áries, essa é a trajetória dele por um ano por aqui, e continua a sua trajetória normal. O Marte. Essa é a trajetória de Marte durante um ano inteiro. Ele começa a partir de janeiro em Gêmeos, vai até daqui um ano, até março do ano que vem, chega até Aquário, mas aqui eu marquei somente até Sagitário, que é de hoje a um ano certo, corretamente. E faz a sua marcha normal, então, em cada signo. Agora, quando for por volta do dia 20 de maio, que é daqui a um mês, ainda nesse ingresso do Sol em Touro, nesse período, né? Por volta de 20 de maio vai ingressar em Leão, marcando outro período do ingresso do Sol no signo de Gêmeos. Então, um tempinho à frente por aqui. Entretanto, né, existe o que se chama o desdobramento das grandes conjunções. Quando foi em 2020, né, Marte se encontrou com Plutão, e agora ele vai fazer uma oposição a, ele, a Plutão nesse momento, 21 de maio. É daqui a um mês. Então, eu posso dizer a seguinte condição. Quando for por volta de 21 de maio, atritos, confrontos podem acontecer no mundo. Situações que levavam a uma abordagem mais direta e intensa para mudanças e alterações na política, na economia, até nas relações internacionais, na geopolítica, quando for agora para o 21 de maio, pode ficar mais tensa a situação. Eclodir conflitos, palavra estranha, né? Eclodir conflitos pode acontecer, não é nem um pouco impossível essa condição. Por volta de 21 de maio, o Marte se posiciona em Leão e faz oposição ao Plutão, que já está no comecinho de Aquário. É um eixo tenso, signos fixos, né? Ou seja, é bom ter atenção nesses períodos, em termos mundiais, em termos gerais, certo? A Vênus continua a sua marcha, ela está passando atualmente por Gêmeos, vai entrar em Câncer em 7 de maio também, mas ela não vai fazer retrogradação tão breve, é só 24 de julho. O Mercúrio, né? Ele, em particular, hoje, 21 de abril, ele faz a sua retrogradação e fica até 15 de maio. Ele passa por Touro junto com essa condição de eclipse, então ficou meio que acumulada essas condições todas por aqui. Retrogradação, outros mitos que devem ser derrubados na astrologia. Não vai dar nada errado, as coisas não vão dar para trás. Mas quando o Mercúrio fica retrógrado, é bom você ter atenção quando você for abordar novos projetos, novas situações, porque existe a condição, Mercúrio ficando retrógrado, né, ou como qualquer planeta que aconteça dessa condição, ele fica mais próximo da Terra, ou a Terra fica mais próximo dele. Isso é um período excelente para você poder fazer reavaliações, fazer revisão de textos ou de situações quaisquer que sejam. E por conta dessa condição, como você faz uma boa revisão, uma boa reavaliação de tudo que você projetou e idealizou, se tiver erros, você acha com facilidade. Então, não é ele que promoveu o erro, ele promoveu a possibilidade de você ver o erro com facilidade. Excelente período para você rever as suas contas, suas finanças, a relação das questões que falam sobre economia pessoal até, ou do mundo. Aí eu posso pensar em termos mais pessoais, mas mesmo assim, devo ver aonde vai passar essa posição desse Mercúrio retrógrado no seu mapa, de cada pessoa, ou de cada país, para entender como é que pode ser essa interferência. Mas aproveitem essa condição de Mercúrio retrógrado para fazer reavaliações de coisas. Começa hoje, 21 de abril, vai até 15 de maio. Então, como se fosse importante dar uma retração, dar uma suspendida nas coisas. Atenção, suspender, mas não parar. Porque o retrógrado ele continua movimentando. Pode fazer uma varredura em tudo que aconteceu. E nessa varredura em tudo que aconteceu, pode você encontrar situações que possam levar você a poder fazer ajustes daqui em diante. E como é em todas as questões de produtividade. E vai estar em torno para todo mundo, certamente. Entretanto, você transpõe para o seu mapa naquela região, é como se as coisas pudessem ficar um pouco mais suspensas, a ponto de você poder fazer uma boa avaliação. Consegue fazer essa condição. Nesse trecho que vai de hoje até por volta de maio, teremos uma condição que é, mais uma vez, começando uma quadratura entre Júpiter e Plutão. Como eu comentei com vocês, esse eclipse pegou alguns pontos significativos, pode trazer alguns contratempos às questões internacionais, inclusive. E o Júpiter-Plutão em quadratura também pode marcar essa condição. Conflitos que envolvem as relações internacionais, lei, a ética. Então, fiquemos atentos a essa condição. Isso começa por volta de maio, de abril ainda, né? Vai se estender até junho, chegando no ápice em maio.
Então, fiquemos atentos a essas condições. Evidente que, em termos pessoais, você também pode avaliar essas coisas como transpõe para o seu mapa onde aconteceu essa tal grande conjunção. Nesse período por aqui agora, em termos mundiais, confrontos, conflitos, tensões que podem, de repente, ou fazer com que, falar de modo mais objetivo, mais claro até, fazer com que as questões que envolvem centralização de poder, controle, e até as questões que envolvem o conservadorismo, até a direita, a ultradireita, pode, de repente, se movimentar para impedir as liberdades. Essa condição de Júpiter e Plutão em quadratura pode dar conflitos internacionais, mas também conflitos, né, entre ideais, ideologias de direita e ideologias de esquerda. Isso pode acontecer também por aqui. Como se fosse um cabo de guerra entre a liberdade e a restrição. Daria essa possibilidade. Pode também ocorrer, nesse mesmo período, né, situações que envolvem as religiões, líderes espirituais, algumas questões um pouco mais dramáticas podem ocorrer nesse sentido. Dá essa possibilidade. Nesse mesmo período, né, nós teremos também a situação que eu comentei com vocês, de por volta de maio, a oposição Saturno-Plutão. Acontece muita coisa simultânea nesse período. Esse trecho por aqui, que seria a configuração desse quadro, nesse trecho por aqui. Em sendo assim, nesse trecho, nesse período por aqui, eu tenho, além dessa condição, dessa quadratura Júpiter-Plutão, no mesmo período, a oposição Saturno-Plutão. Ou seja, no mesmo momento que o Júpiter-Marte também faz quadratura a esse mesmo Júpiter. Esse quadro que tem Júpiter-Plutão vai ter dois após tensos de Marte a Plutão e de Marte a Júpiter. Nesse trecho, as tensões internacionais podem ocorrer. Conflitos maiores talvez possam até chegar a esse ponto, quase a esse extremo também por aqui. No mesmo período, né, nós teremos uma situação de um Marte fazendo bom aspecto ao Urano, como marcou-se agora no eclipse também. Isso favorece ações, né, que envolvam tecnologia, avanços tecnológicos, está certo, isso é importante, né? Mas avanços também que podem envolver grupos, as questões falam de diversidade, questões que falam sobre liberdades maiores entre grupos de pessoas. No mesmo período, junto a toda essa condição, o Marte faz um bom aspecto a Netuno, no céu, essa condição. E o Marte bem com Netuno, né, talvez possa fazer com que haja, mesmo nesse vulco-vulco todo de tensões, há momentos de compreensão. Pode até dar essa possibilidade. O Marte bem colocado no Netuno, né, pode até levar grupos espiritualistas ou líderes espirituais a se manifestarem. Pode. Se vão ser interferentes nessas tensões, não vou afirmar que não, mas pode, de repente, se manifestar. O que acontece, né, é que muitos desses líderes espirituais, ou grupos espiritualistas, ou que, de repente, querem buscar a paz, podem estar um pouquinho com descrenças por conta de alguns tipos de ações ou atitudes anteriores. É um período tenso. E o Marte também, no mesmo período, faz a quadratura com Júpiter, que pode dar conflitos também, por conta de excessos, de abusos também, nessa condição. Tem esse texto todinho por aqui. Nosso país, o Brasil. Evidente que o Brasil está no mundo também, e também tem uma particularidade natural. Então, quando eu pego todos aqueles aspectos anteriores e coloco para o Brasil, vejo essa função por aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse é o mapa do nosso país, Brasil. 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, capital. Esse é o mapa do ingresso do Sol em Touro, né? No instante que aconteceu, do nosso ponto de vista aqui no Brasil. 5 horas e 13 minutos, poucas horas depois da formatação do eclipse. Esse é o mapa desse tal eclipse. Desculpe, do mapa do ingresso do Sol, que é significativo também, depois eu vou juntar com o mapa do eclipse. No caso aqui, eu tenho Marte na casa 4 do país, fica bem marcada essa condição por aqui. O Marte na casa 4 pode dar algumas situações de conflitos que envolvam o território, ou então o povo, até o movimento sem terra, sem teto, pode ter essa possibilidade nesse período. O Marte, a região 4 de um país, no ingresso, pode fazer com que o governo, que está ligado a essa região 10 por aqui, receba ataques. Então, esse momento agora, o governo, os líderes, né, podem receber alguns confrontos da oposição. Qual é a oposição? Os que estão contrários ao governo em si. Quais seriam essas pessoas? Quaisquer pessoas que, de repente, estão olhando com atenção os rumos do governo. Esse mesmo aspecto desse Marte, nesse ângulo,
ele faz a quadratura ao ascendente, que é Áries, é uma situação particular, porque o Marte faz quadratura ao ascendente, que é Áries, que é a região dele. Então, teremos momentos de tensões. E tensões nesse próximo período, que vai de hoje, desde ontem, 20 de abril, até o próximo período. Tensões acontecendo. O Sol, ele praticamente é a mesma condição que eu comentei no eclipse, né? Tem um bom aspecto de Júpiter de conjunção, o sexto de Urano e a quadratura de Plutão nessa condição. Mas o eclipse e esse ingresso aconteceu na casa 1 do Brasil junto com Júpiter. Então, posso dizer que o Brasil vai ser muito afetado por esse eclipse. Vai ter muita movimentação nesse sentido, de alterações, de tentativas de crescimento, de expansividade, mas com muitos contratempos e até, eventualmente, situações, obstáculos para ser colocados. É como se fosse o seguinte: o Brasil começa a ter uma certa marcha, um certo desenvolvimento, novos projetos, novas posturas, mas sempre que se cria obstáculos ou dificuldades de se colocar em prática essas condições. Na economia, né, fica marcado o Marte, o Mercúrio com Urano por aqui, e a ideia é que talvez possa ocorrer situações de novos projetos, novos códigos, novas leis, novos sistemas, né, ou implantar novas formas de lidar com a economia. Então, a economia está sendo observada, tá? Estudada, e talvez possa ter boas condições, novidades se colocando no sistema de ligação com o que é o mundo material, na economia. Só uma coisinha, esse Marte na casa 4 pode dar, além desses conflitos que envolvem território, ou as pessoas que lidam com a terra também, e também, lógico, a questão da oposição, há algumas situações que envolvem acidentes, acidentes que envolvem o clima, envolvem o território também. O regente da casa 4 nesse caso, porque é a Lua, está no eclipse e mal colocado com Plutão. Então, talvez possam acontecer situações críticas de acidentes ou cataclismas, coisas assim, que podem mexer com os agronegócios ou com a agricultura do país. Dá essa possibilidade, dá essa condição natural. O Saturno se posiciona na casa 11 do Brasil, nesse ingresso do Sol em torno, né? E olha, pode-se pensar até uma situação que nossos governantes, ou melhor, nossos representantes, eles estão talvez mais preocupados, como sempre deveriam estar, lógico, com os rumos do país, mais ligados ao que é o povo, que o povo precisa. É como se esse pessoal que nós somos nossos representantes, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores também, pensando nessa condição, eles começam a mostrar um tipo de trabalho que sempre foi necessário e preciso, né? E deve, de repente, ter movimento nesse sentido. Que pode encontrar obstáculos também, porque seria uma nova ordem sendo colocada, que é um tanto diferente do que foi colocado anteriormente. O Netuno se encontra na casa 12 do Brasil, nesse ingresso por aqui. Ou seja, né, talvez essas questões, as notícias falsas, elas fiquem talvez um pouco maior evidência porque tem um bom aspecto de Plutão. Muitas notícias que foram falsas, que maquiavam muitas coisas ligadas à economia, política, talvez vão começar a transbordar com mais clareza, né? Nesse sentido pode acontecer essa função. Eu transponho esse ingresso para o mapa do Brasil, tá? E nessa transposição, esse aglomerado e até o eclipse transpõe-se na casa 3 do país. É evidente que no mês passado, né, mês passado, que eu digo de hoje, é um mês passado, né, tivemos crises que envolviam as escolas, aquelas questões terríveis e tristes também por aqui. Com o eclipse que é nessa posição, então já tá até acontecendo, já nem vem astrologia essa condição. Mas eu posso pensar o seguinte: com o eclipse junto com Júpiter nessa condição, voltar-se-á voltar-se-á mais atenção para as escolas. E nesse caso, como Júpiter também transita por essa região, talvez seja a oportunidade de se voltar atenção para a melhora do ensino e da educação no Brasil, no país. Isso vai ser bastante positivo, independente das questões críticas e tristes que aconteceram. Vai se voltar a atenção nesses próximos meses para a questão da educação também, e, inclusive, uma coisa que pode ser interessante, se voltar a atenção para a infraestrutura do país, rodoviária e ferroviária. Dá essa possibilidade. O Saturno ainda transita está na casa 1, em trânsito por aqui, ou seja, o país ainda passa por crises, ainda passa por restrições, então a economia, a sociedade ainda passa por uns perrengues, né, como resultante dos últimos anos. O Netuno ainda passa pela casa 2, fica um bom tempo, né? Então, a economia ainda tem que ser bem avaliada, bem vista e bem calculada nas suas ações, para que não tenha maus rumos. O Urano já cada vez mais avança para a cúspide da casa 4,
Junto com aquela outra condição que eu comentei, surpresas, acidentes podem ocorrer que envolvem o território, povos originários também, ou então o território que eu digo, o solo mesmo. E nesse caso, o Urano faz oposição também, nesse caso por aqui, ao meio do céu, que são os nossos representantes, não só o presidente, mas os nossos representantes. Seriam as figuras de destaque no país, inclusive a nação, os nossos representantes e presidente também. Surpresas, rupturas, situações inusitadas, que podem haver situações que ninguém esperava, lógico, né? E por conta disso tem que mudar as situações que foram colocadas. Mas a tendência à oposição ter atitudes repentinas contra o Estado pode acontecer. Ou então situações críticas que envolvam até as pessoas que são nossos líderes. Situações críticas. Nesse caso, todos os anos o Sol que cai nessa região 3 do país. Sempre tem essa possibilidade. Dá sempre essa condição. No mapa do Brasil, temos o trânsito de Plutão, e agora esse mês de abril, maio, né, ele faz um bom aspecto ao próprio Plutão do mapa do Brasil, que rege o meio do céu, os rumos do país. Então, digamos que o país está caminhando para uma nova forma de governo, certamente. É um aspecto longo. Mas, atualmente, independente de quem seja o partido que esteja no poder, existem situações que estão fazendo o país se reformular, se renovar e seguir um bom rumo. Uma reforma bastante boa e evidente, claríssima, que está o país tendo no rumo. Já está um bom tempo acontecendo essa condição por aqui. Mesmo com as crises existentes, dessa boa condição. O que nós vamos perceber também é o seguinte, né? Nesse mesmo período já começa esse mesmo Plutão a fazer um mau aspecto ao Marte, que está na casa 9 e rege a 10. Nesse período de março até agosto, mas nesse mês de abril, maio, talvez nós tenhamos umas situações que envolvam nosso posicionamento internacional. O país está sendo colocado de novo no mundo, certamente, mas talvez tenha alguns contratempos, algumas críticas que vêm de fora por conta dessa condição de Plutão fazer um mau aspecto ao Marte, que está na 9, das questões internacionais, mas também que rege a 10. Então, já está acontecendo um pouco disso, mas vai ficar mais evidente. Críticas com relação à nossa postura perante o mundo, dessa possibilidade. Isso é o começo desse aspecto. O ano que vem vai ficar mais evidenciado esse aspecto aí por aqui. O Netuno continua a sua marcha, também nessa condição por aqui, e ele vem, como já vem há um bom tempo, fazendo um mau aspecto ao Mercúrio, que é o dispositor do Sol do Brasil. Então, o Brasil ainda patina naquela condição de verdades, inverdades, situações estranhas, não tão claras. Temos ainda movimentos não tão bem direcionados. Isso continua um tempo ainda. Esse Netuno já faz aspectos meio tensos ao país já há uns bons anos, já há uns 5, 6 anos. Continua esse ano e o próximo ano ainda nessa condição. Dá essa possibilidade, dá essa condição. Ele vai fazer também, agora nesse mês, começar a fazer o contato com o Plutão do mapa natal do Brasil, também. Vai ficar mais evidente daqui a um tempo à frente, por aqui, em 2025. Mas o Netuno fazendo essa conjunção ao Plutão, que rege a 10 do Brasil, nossos rumos, né? É um momento que nós todos, e nossos governantes, temos que ter atenção com as ações, atitudes e normas que vão ser colocadas para, de repente, direcionar o país para o futuro. Ou seja, tem que ser muito bem pensado tudo que se for colocar. Em muitas situações, agora nesse período por aqui, você faz um toquezinho, esse Plutão, talvez nós percebamos se algumas coisas que foram colocadas para reorganizar o país não eram adequadas. Talvez tenham que ser revistas. Talvez devessem ser revistas. Se vão ser revistas, já depende de outras condições e possibilidades. Nesse caso, temos Urano, em passagem por aqui, ele já está fazendo essa oposição ao meio do céu, faz mau aspecto a Vênus, que está na casa 7, nesse trecho por aqui. A Vênus fala de relações internacionais, naturalmente, porque ela rege a casa 9 do Brasil. E ela está na casa 7, falando nossos parceiros nessa condição. O Urano faz um mau aspecto a essa condição. Não é de se estranhar que talvez possam, não dizer sanções ao Brasil, mas nossos parceiros comerciais talvez possam se manifestar contrários a posturas do país. Já está acontecendo um pouco disso já.
por conta da posição que o país está tomando para se recolocar no mundo mais uma vez. O mundo passa por transições, tá? E a gente tem que também acompanhar essas condições. Mas talvez esse começo, né, essas mudanças e redirecionamentos possam ser um pouco estranhos. E o Urano ele vai começar, nesse mesmo período por aqui, fazer oposição ao meio do céu, que são os rumos do país, e quadratura o ascendente. Então, podemos dizer que o país ainda fica um pouco instável, passaria, nesses próximos períodos, começando por agora, em março, em abril, maio, por surpresas, tensões. Em muitas situações, seremos pegos por situações novas, por normas novas, impostos novos, situações que ninguém esperava, que se referem ao nosso dia a dia e que se referem também à forma como o governo está levando, os nossos governantes estão levando o país. Então, tensões serem vistas. O Saturno continua sua marcha. Por sorte, né, ele vem fazer, já começa a fazer bons aspectos ao próprio Marte, ao próprio que rege a casa 10, ou seja, aquelas tensões que acontecem nas questões internacionais, nossos parceiros, de possivelmente fazer rupturas, o Saturno segura um pouco essa onda, segura um pouco isso, como se houvesse essa condição de não há ruptura porque há interesses em comum, então estabelece-se uma boa forma de lidar com esses assuntos. O Marte ele faz um bom aspecto nesse trecho a Urano e Netuno, que estão na casa 11, que são os nossos representantes. Uma coisa que sempre deveria ter sido colocada e ser sendo feita. De novo, como eu já falei, os nossos representantes políticos, vereadores, senadores, deputados, em todas as instâncias, sempre têm que estar junto ao povo. Sempre. Desta feita, eles estarão cada vez mais realizando o seu trabalho. Lógico, não vou dizer todos eles, mas dá essa possibilidade. Esse mesmo Saturno, né, ele faz um mau aspecto à Lua, Júpiter na casa 4 do Brasil. E nesse caso, né, aquela condição que eu comentei agora há pouco, situações que envolvem os sem terra, povos originários, oposição e o território, nesse período que é abril-maio, talvez comece a ter essas dificuldades. Porque começa Saturno a fazer mau aspecto a esse ponto que está lá na casa 4, dessa condição. Então, muitas coisas que estão sendo colocadas talvez não sejam tão fáceis de serem impostas ou colocadas. O Júpiter continua sua marcha, vem passando pela casa 3 do Brasil. Isso favorece bastante voltar-se a atenção para as questões do ensino, da educação, da juventude também. Apesar das coisas tristes que aconteceram, o Brasil volta a atenção para essas áreas. Ele faz um bom aspecto com Vênus, São Pedro Curto, e com o ascendente. Então, há essas facilitações. Esse é o quadro dos movimentos todos ao mapa do Brasil. Eu não vou entrar em detalhe cada ponto, mas código de cores. Esse é o trecho desse período agora. E se pensar aqui, tem umas situações favoráveis, certamente, de inovações, mas há muitas tensões. Então, já comentei até agora há pouco. Muitas tensões, bastante tensões. Situações que envolvem muito o povo, os governantes e tudo mais. Dessa possibilidade, certamente. No Brasil, né, no ano passado aconteceram situações que marcaram, por exemplo, quando foi março do ano que vem, desculpa, ano passado, de 2022, muitas coisas que estavam nos bastidores podem ter sido armadas e colocadas em prática, mesmo que nos bastidores. Agora, né, o que acontece é o seguinte, a de hoje até o final do mês, começo do próximo mês, 21 de maio, isso vai transbordar, isso vai vir à tona. Então, posso dizer que as coisas do ano passado, começo do ano passado, foram armadas ardilosamente, que envolviam o rumo do país, situações estranhas, até ilícitas, isso vai vir à tona agora por volta de 21 de maio, ou até lá, certamente. Porque o Marte se desdobra e começa a fazer a oposição àquele mesmo ponto lá, da grande conjunção que se desenvolveu nesse sentido. Essas são as projeções secundárias do Brasil. Ah, movimentos acontecerão certamente. Ainda temos movimentos que envolvem a melhoria das relações com o povo. O povo passa por situações que podem melhorar, mas ainda tem tensões, certamente. É o começo da melhora da relação, da vida familiar, do bem-estar da população. É o começo. As tensões que envolviam os últimos países estão acabando. Então, apesar de todas as coisas que eu já comentei, isso pelas projeções secundárias, eu não tenho nada mais contundente a manifestar, a não ser que eu já comentei anteriormente.
Esse eclipse total que aconteceu agora, né? Esse é o mapa do eclipse que aconteceu, falei agora há pouco. Isso aqui é transposto para o Brasil, ou seja, faz a marca por ele também. E fica marcado de novo, eclipse na casa 3 do Brasil, como eu comentei agora há pouquinho, e Urano fortemente marcado no ângulo, na casa 4, na cúspide de oposição ao céu. Junto com Mercúrio. Intrigas, notícias que são descobertas, situações novas, e, lógico, tensões que tendem a atacar o governo. Muita coisa vai transbordar nas coisas ocultas do país. É aquela condição, sempre existem os bastidores na política, na economia e tudo mais. Vai transbordar tudo agora, até 21 de maio. Em todas as direções, de todos os lados. Isso é bom, isso é mal? É bom de um lado que se descobre e se resolve situações. E pode ser um pouco ruim porque impacta muito, né, o nosso desenvolvimento dessa situação, dessa possibilidade. A transmissão do eclipse para o Brasil é muito parecido com o ingresso do Sol tem por aqui, que eu comentei agora há pouquinho também. Então, dá essas possibilidades. Então, temos essas funções todinhas acontecendo no nosso país por aqui. Mas, enfim, né, o que é importante, que eu comento que mais ser enfático hoje, é essa questão do eclipse. O eclipse não é terrível, não vai fazer grandes mudanças, alterações na história pessoal. Do mundo, já aconteceu algumas vezes, mas vamos colocar nos devidos lugares. É um eclipse que foi tenso para o mundo, para alguns países, para as pessoas tem que avaliar com atenção. E para as pessoas, né, tem que pegar o mapa de cada um e avaliar essa situação. Agora, falar de modo genérico, vai ter grandes mudanças, alterações no mundo, e para cada pessoa, vamos pensar com cuidado, com atenção. Se nós, de repente, olharmos desse modo, biocatastrofistas, encerrar ciclos, começar outros ciclos de expansão, de iluminação, calma, de repente não é tudo isso. Tá? Tem que avaliar cada mapa de cada pessoa. Então, coloca no devido lugar. É um período de possibilidades, de crescimento de expansão? É. Mas de que isso vai dizer que você vai passar por isso em fase de encerrar ciclos, se lançar a vida de peito aberto. Calma. Veja o seu mapa com o astrólogo pessoal nessa condição. Agora, que vai encerrar ciclos, conflitos e guerras, e de repente perdas de pessoas da sua família, menos. Menos do que aquele mapa de cada pessoa. Tem se falado, eu não gosto de falar muito do que outros falam, mas tem se falado que as pessoas perderão pessoas do seu meio. Atenção com isso. Né? Com mais atenção, mais cuidado. Tá? Todos os meses eu comento um pouco para os signos. Evidente que isso não é uma astrologia tão completa para o mapa natal, mas eu posso ter um apanhado geral de como seria, né, esses próximos períodos, e até com um pouco dessa condição do eclipse, que tem aquele mapa de cada um. Mas orientações genéricas eu posso comentar. E, lógico, tem que ver cada pessoa com seu mapa pessoal. E o que eu vou comentar aqui em diante é para os signos, sim, mas não só para você que tem um signo solar que você conhece, mas também porque tem ascendente nesse mesmo signo. Orientações genéricas, amplas, mas que se você seguir essas orientações, de um modo geral, você já tem umas boas condições de atravessar bem esses períodos. E como esse ingresso aconteceu muito próximo do eclipse, para os próximos meses. Mas mais atenção com esse mês correspondente. Eu vou começar por touro, que é o que o pessoal faz aniversário agora, já estão fazendo aniversário, certamente. E o eclipse aconteceu nessa condição, nessa região. Eu posso pensar a seguinte condição. Vocês fazem aniversário, parabéns para os taurinos por aqui. Eu posso dizer a seguinte condição. Esse pessoal de touro talvez esteja com mais clareza, mais percepção, mais evidenciada das mudanças que podem ou precisam ocorrer no rumo da sua história pessoal. Temos profissionais e temos pessoais. É como se esse pessoal de touro ou ascendente em touro, tem que ver cada mapa exatamente, né? Começasse a perceber que ele tem que fazer mudanças para que possa ter crescimento, expansão e desenvolvimento. Qual é a direção? Aí cada mapa tem que ser visto certamente. Mas uma coisa que é importante, né? Veja principalmente as questões que envolvem os ganhos, as questões que envolvem a produtividade. Talvez seja mais interessante o pessoal de touro essa condição. O pessoal de gêmeos, talvez seja importante para esse pessoal de gêmeos, né? Outra atenção para o seu bem-estar pessoal. Por um certo tempo, por uma série de questões que envolviam coisas externas, né? Talvez não tenha se dedicado tanto ao seu físico, ao seu bem-estar pessoal, ou às suas questões de saúde. Talvez possa ser época importante para voltar a atenção para essa área, para essa região. E outra situação também é o seguinte, né?
tirar medos que não têm consistência. E até outra condição, por sinal, talvez seja importante o pessoal de Gêmeos nesse sentido. Fantasias ou ideias, não importa qual seja a área, talvez tenham que ser repensadas. Situações que você tem expectativas, você tem muita clareza do que pode vir a acontecer, talvez tenham que ser encerradas. Então, esse encerrar situações, imagens ou fantasias que estão te nutrindo, não tem mais sentido. Então, cair na real também, de fato, é uma coisa importante por aqui. Trabalhar, produzir, talvez seja importante para esse pessoal de Gêmeos, certamente. Mas cair na real. Cair na real é uma coisa importante para esse pessoal de Gêmeos, tirar as fantasias de lado. É aquela coisa, expectativa versus realidade. A realidade vai ficar mais evidenciada. Então, as expectativas que não têm sentido não vai permitir ser para nada. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer, uma coisa importante, né? É o período, o Marte passa por câncer, né? Atualmente. É um período, né, que pode se dar início a novos projetos, novas possibilidades. Pode se dar início a novos projetos e possibilidades, mas talvez contando com parcerias, com grupos que você conhece, ou com incentivo, com orientação, até informações ou dicas de pessoas que você tem no seu ciclo social também. Há a possibilidade de você ter contato com novos grupos, né, com novas pessoas, que de repente pode trazer novas possibilidades, ou nova luz aos seus ideias, seus projetos, dessa possibilidade. Mas também posso pensar uma outra coisa do pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? É momento de, talvez, mudar de ideais. Aquela coisa, você lutar por um ideal que você percebe que já não tem muito mais sentido, então abandona, muda de padrão, muda de situações, que tem coisa que não vale a pena, que faz você perder um pouco de tempo no seu dia a dia, desgasta esse mundo. O pessoal de Leão ou ascendente Leão, olha, eu posso dizer até a seguinte condição. Esse pessoal de Leão ou ascendente Leão, talvez haja uma série de acontecimentos que farão você repensar como está a sua posição profissional, posição social. E isso muito por conta das parcerias que você tem feito. Claramente, isso tem que ver cada mapa, mas algumas parcerias que você tinha, ou vinha tendo, ou pessoas com as quais você tentou fazer acordos, isso talvez possa ter que ser repensado, avaliado, porque senão isso pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento. Pode pensar o seguinte: você vai talvez perceber, pessoa de leão ou ascendente leão, devido às proporções, que vai descobrir certas possibilidades de melhores resultados. E até perceber que o que vinha acontecendo até então, talvez não tenha tanta consistência. Mas tem que ter atenção para fazer desacordos ou destratar coisas com pessoas. Tem que ver essa situação. Para não criar mal-estar, saias justas, porque, de certo modo, o que talvez possa ter acontecido, você, para poder, de repente, se sentir-se melhor, ou melhor, ter bons resultados profissionais ou até sociais, fez parcerias, fez acordos. E, de repente, você percebe agora que esses acordos, essas parcerias, não são tão adequadas. E para desfazer isso pode ser um pouco trabalhoso, mas tem que ser feito. O pessoal de Virgem, o ascendente Virgem, ah, o pessoal de Virgem é tanto cético, dá essa possibilidade de ser um certo ceticismo. Mas talvez, nesse período, e talvez ele tenha que acreditar mais em algumas possibilidades. Não que tenha que buscar uma crença, mas acreditar nas suas possibilidades, acreditar nos seus projetos. E para tanto, talvez tenha que, tendo projetos, tendo ideias, né, avaliar a maneira como estão sendo elaborados, a maneira como estão sendo colocados em prática. Porque, eventualmente, pode estar tendo projetos que você não vê muitos resultados, mas talvez seja a forma como estão em andamento. Talvez seja essa condição. Então, talvez uma reformulação da maneira como você lida com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com suas coisas pessoais, talvez possa ser importante e interessante fazer, dar essa possibilidade. Lógico, também é importante trabalhe, faça suas coisas, mas pelo menos ah, tenha um pouco de satisfação e prazer no que faz. É importante colocar um pouco disso no seu dia a dia e no seu trabalho também, para você poder ter, lógico, boas condições no futuro. Pessoal de Libra ou ascendente em Libra também tem que ter um pouco de atenção com os seus hábitos e costumes. Saúde, alimentação, ou o que for. No trabalho, porque no trabalho talvez possa se exigir um pouco mais, se exigir mais empenho, mais dedicação. E por conta das questões de você não se cuidar tão bem assim, não está tão fisicamente apto a suportar essa carga.
Então, nada de especial, mas atenção com o seu físico, atenção com os seus hábitos e costumes. Abandonar algumas coisas pode ser interessante. Abandonar hábitos e costumes pode ser importante nesse período. E remodelar o seu dia a dia também, para ter mais facilitações. É difícil falar de modo tão genérico, né, essa orientação, mas, eventualmente, ou vai viajar, ou passear um pouco, mas é importante espairecer um pouco, tirar um pouco do foco só de uma direção. Mas aí tem aquele mapa de cada pessoa, certamente. O pessoal de Escorpião, ou ascendente Escorpião, nas questões de contratos, acordos, relações sociais, de modo geral, talvez perceba-se a importância do outro na sua vida, das parcerias, dos acordos. Talvez você perceba que tem muitas pessoas que fazem parte do seu ciclo social que não se está dando a devida atenção. E, e até as pessoas para as quais você dá essa devida atenção, elas não seriam tão merecedoras disso. Mas avalie claramente todas essas possibilidades, certamente. Talvez você tenha a condição, quem é de Escorpião ou ascendente de Escorpião, devido às proporções, que isso fica um pouco impreciso, porque tem que ir mapa de cada pessoa. Veja pessoas que, de repente, exigem de você companhia, exigem de você a parceria. Tá? Quando existe uma exigência disso tudo, né? Talvez não seja tão agradável. Veja como são essas condições, pessoalmente. Veja como é tudo isso. Mas reveja essas pessoas que você tem contato, ou que você deixou de fazer contato, ou as que você não faz contato também. O pessoal de Sagitário, ou ascendente Sagitário, trabalhe, produza, vida que segue, mas veja como está o seu dia a dia. É aquela coisa, você vai deixando as coisas acontecerem, mas de repente talvez seja importante você avaliar como está levando-se esse seu dia a dia. De que jeito? Organizando-se melhor, vendo resultados, ou até aperfeiçoando um pouco mais o seu dia a dia. Seus hábitos, seus costumes, principalmente as suas rotinas diárias, ou andar das suas coisas naturalmente por aqui. Isso é importante. E, por sinal, né, veja isso. Talvez possa ter que se voltar atenção para sua casa, para familiares, talvez possa ter essa possibilidade. Mas desenvolva bem o seu dia a dia, isso vale a pena fazer. E talvez dê atenção às suas parcerias, que nesse caso, você voltando a atenção para o seu trabalho constantemente, somente, parece que os seus parceiros, que eu digo vida social, casamento, ou o que for, ficarão um pouco sem atenção. Talvez fosse importante voltar a atenção para esse pessoal. Isso é importante. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, né? O pessoal de Capricórnio trabalha, a pessoa que trabalha, faz as suas coisas acontecerem. E aproveita a vida nas horas certas. Talvez agora ele possa ser um momento interessante, importante até, para encontrar outras possibilidades de aproveitar a vida. É como se fosse um período interessante, bom, para quem é Capricórnio ou ascendente Capricórnio, né? De encontrar novas formas de prazer, de lazer, enfim, curtir um pouco mais a vida, mas de um modo diferenciado. Sair um pouco daquela rotina de Netflix, pizza, cinema. Talvez mudar um pouco essa condição. Isso pode ser interessante e importante. O, e talvez por conta dessa condição também, incorporar, já fazendo isso, vai incorporar um pouco mais de prazer ao seu dia a dia. Aquela coisa de acordar na segunda-feira, não ver a hora de chegar sexta-feira à noite. Isso faz o tempo passar muito rápido. Tá? Então, ter um pouco de satisfação todos os dias. E aproveitar, carpe diem, todo dia aproveitar um pouco também nesse sentido. Para não ficar só esperando e elencando que é só o final de semana que é importante e significativo. Então, tem que ter essa atenção. Outra isso. Pessoal de Aquário, ascendente Aquário, né? Trabalhar é importante, sim, ótimo também, mas, né, veja se o seu trabalho, que você produz tanto, é compensatório em termos materiais. É importante voltar atenção para as finanças? Claro que é. Tá? Não de modo materialista, mas voltar atenção para isso. Se o trabalho que você faz, ele é condizente com o tanto que você está ganhando. Ou se o seu dia a dia, né, compensa, né, a maneira como você aproveita o seu dia também, em termos materiais, nessa condição também. E, por sinal, uma coisa que valeria muito a pena também, o pessoal de Aquário ou ascendente de Aquário, né, voltar atenção para as suas origens.
pelos exemplos que vieram dos seus pais, seus antepassados. Isso não quer dizer que tem que reproduzir aquela mesma condição. Mas tem como referência se é bom, se é ruim, se é pior, se é melhor. Então, de repente, se você acha interessante a forma como eles fizeram tudo isso, então faz igual, ou remodele tudo isso. Agora, se você vê que eles fizeram mal, não aproveitaram tanto, aí você pode ter como referência essas histórias que, de repente, não deram tão certo com seus antepassados, dessa possibilidade. Pessoal de peixes, ou ascendente de peixes, divulgue-se, faça contatos. Às vezes o pessoal de peixes pode deixar um pouco despercebido tudo isso. Ele faz essas coisas pessoais, mas não amplia os seus contatos, ou não dá atenção aos contatos que tem constantemente. Divulgue-se, mostre-se, fala o que você faz para os outros, fique publicamente conhecido. É importante você mostrar-se, mostrar o seu potencial, mostrar o que você é capaz de fazer. O pessoal de peixe pode ficar só no sonho que lhe é reconhecido, está certo? Mas não fique só no sonho, faça por acontecer também essa mesma condição, certamente. Atividade. Atividade física pode ser interessante. E atividade cultural. Talvez possa ser interessante, importante o pessoal de peixes, ou ascendente de peixes. E se cuidar também, lógico, né? O Saturno passa por peixes, então eu posso pensar que o pessoal de peixes, por esses próximos períodos, próximos 2 anos, né? Eles vão cair na real, mas não vão se decepcionar. Mas vão cair na real e perceber que eles podem realizar muitas coisas, porque eles sonham muito e em situações outras, às vezes não ficam satisfeitos só com o sonho. Saturno passando por peixes, pode fazer esse pessoal de peixes sonhar e realizar, idealizar e colocar em prática dessa possibilidade. E voltando ao pessoal de Ares, que dessa vez ficou por último, né? Ah, pessoal de Ares. O eclipse aconteceu no finalzinho de Ares, mas eu vou falar depois, vai de outro modo por aqui. O pessoal de Ares, dinheiro. É importante o dinheiro? É importante. Saber usar o dinheiro é importante. O pessoal de Ares usufrui do benefício que o dinheiro traz. Agora, também mesma coisa. Agora, o pessoal de Ares ou o ascendente Ares, talvez possa ter outras percepções. Talvez ele perceba, né, o seguinte, que ele tem outras vocações, outras possibilidades. É como se agora, até com a condição do eclipse, né, assim, todo, vai dar essa condição de ele perceber outros potenciais, outras vocações que podem fazê-lo produzir mais e ter mais, também, lógico, tranquilidade, mas mais ainda, vão trazer à tona certas vocações ou habilidades naturais que você sempre teve e que são muito adequadas, são muito boas. E você começa, talvez, a produzir um pouco mais, com mais prazer. Dá essa possibilidade. Uma pessoa de Ares ou ascendente Ares. Mas, enfim, ah, temos um eclipse, aconteceu, nada de catastrófico, mas com atenção para algumas pessoas mais, para alguns menos, né? Mas eu tentei colocar para vocês a amplitude do que é um eclipse. Ele não é todas as pessoas passarão por novos ciclos. O mundo passa por um novo ciclo. E algumas pessoas têm que talvez mais ou menos evidenciar dessa condição. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, aproveitem bastante todo esse período por aqui. O Brasil é feriado hoje, né? Mas onde não é feriado, do mesmo modo, aproveitem bastante esse período todo por aqui e sigam o céu. Quando você segue o céu, você consegue ter boas condições. Você segue o céu, você vai de acordo com a natureza, vai de acordo com o momento histórico, cósmico, e segue a felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima, nosso próximo encontro no mês que vem, no ingresso do Sol em Gêmeos.